turma do nono ano, os fera. Os caras que chegaram no último estágio, porque agora vão partir para a nova fase, a fase do ensino médio. Vocês são bons, não é à toa que vocês chegaram até aqui. As melhores vagas do IF é para você. Não é porque você é porque você merece. E para ocupar aquela vaga, você só precisa de um pouquinho de dedicação, de esforço e sempre estar com foco. Eu quero e eu vou conseguir. Confie, porque seu nome vai estar naquela lista de aprovados. Ok, pessoal? Então vamos lá? Bom, ao vivo é assim, né? O celular caiu, fazer o quê? Ó, como eu sempre digo, livro na mão. Esse é o nosso livro, capítulo 6, Revolução Russa. Gente, eu vou falar rapidinho, tá? Vou falar rapidinho porque vocês vão assistir aula na TV, o pessoal do nono ano, e provavelmente alguns assuntos que nós estamos falando aqui vai ser repassado lá na TV. E para não ficar tão batido, a gente vai falando aqui mais rápido possível. Mas eu quero deixar bem claro que nós temos as nossas aulas lá no Google Meet, não acabou, elas vão permanecer. Porém, como o assunto é novo, eu optei pela aula no vídeo, no canal do YouTube, porque você vai ter a oportunidade de assistir essa aula quantas vezes você quiser, né? E aí vai tirando suas dúvidas, está sempre lá prontinha para você. Mas vamos lá, a Revolução Russa. Eu quero que você primeiro aprenda o contexto histórico, o que estava acontecendo no mundo e na Rússia, para que esse assunto viesse parar aqui no livro de história. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu quero que você se pergunte, por que eu, aqui no Brasil, tenho que aprender e estudar uma coisa lá da Rússia? Segura essas duas perguntas para a gente responder elas a partir de agora. Primeiro momento, o contexto histórico. O que estava acontecendo no mundo no momento em que a Revolução Russa explodiu lá? Nós estamos vivendo o período da Primeira Guerra Mundial, 1917. Nós tivemos aula sobre a Primeira Guerra, também chamada da Grande Guerra. E nós aprendemos nesse contexto que a questão das inovações tecnológicas, a criação de novos equipamentos, novas armas, novos gases, era uma velocidade grande e o mundo estava em constante transformação e as nações queriam se apresentar sempre uma mais forte do que a outra, desde a corrida imperialista. E a Rússia entrou na guerra, né? Mas a Rússia entrou na guerra sem ter condições de estar na guerra. Porque enquanto a Rússia investia seu capital na guerra, mandava seus homens para a guerra, dentro da sua própria nação, estava uma situação inadmissível, uma pobreza extrema. A população russa passava fome. E o seu imperador, o czar, ou czar, como pronuncia-se nas duas formas, não olhava para o seu povo, porque ele não só queria atender os desejos do seu povo, ele entendia que era o povo que tinha que atender os seus desejos. Era o povo que tinha que venerar o seu imperador, reconhecê-lo com sua característica de divino, de um homem que se aproxima de Deus e todo esse modelo do absolutismo. Então, os Romanovs, né, que estavam no poder, eles tinham essa concepção. Mas a sociedade já conhecia outros mundos, outros contextos, outras nações, outros assuntos no mundo e questionava. Enquanto os países estavam em pleno desenvolvimento na modernização industrial, a Rússia era 100% agrária, quase 100% agrária. A Rússia ainda tinha a prática do feudalismo, os camponeses pagando duros impostos,
A Rússia ainda tinha a centralização do poder sobre a terra e a terra na mão de poucos. Então a Rússia ainda tinha esse contexto. Somado a isso, vai surgindo a ideia de dois grandes filósofos chamados Karl Marx e Friedrich Engels, que questiona o capitalismo. Essa concepção nova de duas classes a se formarem, o proletariado e os burgueses. Proletariado, aqueles que vendem a sua força de trabalho, e os burgueses, os donos das indústrias, das máquinas. Esses dois homens escrevem um documento chamado Manifesto Comunista. E nesse Manifesto Comunista, e também no documento chamado O Capital, né, um outro livro deles, eles vão questionando muito e eles colocam que uma sociedade mais igualitária seria uma sociedade baseada no socialismo e não no capitalismo. Então, para continuarmos aqui o entendimento, é dever de casa de vocês aprenderem o que é capitalismo, socialismo e comunismo. Nós estamos vivendo no Brasil uma onda de que comunismo não presta, de que os comunistas do cão. Será que é? Você já procurou saber? O socialismo só dá condições para pobres, mas será que é? Esse socorro, será, gente? E o capitalismo? O enriquecimento fácil, a igualdade, será que é assim? Nem sempre aquilo que está na mídia é exatamente o que é. Mas o dever de casa de vocês é aprenderem as diferenças entre três sistemas político-econômicos: capitalismo, socialismo e comunismo. Bom, continuando aqui no livro, nós vamos perceber que a Rússia, diante de todo esse contexto, começa a viver uma onda de socialismo, baseado por um partido social-democrata russo. E aí esse partido, que é formado pelos operários, eles vão começar a conquistar certos direitos, mas por meio de revolução mesmo, em meio de luta. E esse sistema social na Rússia era dividido em bolcheviques e mencheviques. Os mencheviques, que é a minoria em russo, bolcheviques, maioria em russo, formavam os principais embates desse movimento. O que acontece? Acontece que no ano de 1905, num domingo, a população russa se reúne e escreve uma carta. E vai entregar as cartas ao seu imperador, ao czar, no seu palácio de inverno, dizendo, na concepção deles, eles achavam que o imperador não sabia das dificuldades que eles passavam, não sabia da miserabilidade a qual eles viviam. E a única forma deles melhorarem as condições de vida é se tomassem esse conhecimento ao imperador. Nessa passeata, o que ocorre é justamente o oposto. O imperador é avisado que está vindo uma multidão na sua direção e que seria para invadir, tomar seu poder, e ele não faz outra coisa senão ordenar que atirem sobre a multidão. Atendendo à ordem do imperador, o exército atira e morre-se muita gente. A partir daí, as coisas não ficaram mais do jeito que era. Porque a população percebeu que o czar não era tão inocente como até então eles pensavam, né? E o movimento foi crescendo, a ideia de revolução foi fervendo no meio dos mencheviques, e os mencheviques foram buscando aí formas de reagirem. Até que então veio a tomada do navio aportado, o encouraçado, e esse navio é apontado para a Rússia em busca de uma revolução se consolidar.
a revolução se consolida e dá-se início ao processo revolucionário na Rússia. Página 99. E aí quem chega ao poder é Lenin, Vladimir Lenin. Não esqueça, esse nome você vai usar ele muitas vezes daqui para frente. Vladimir Lenin, então, líder dos bolcheviques, né, chega ao poder e vai então colocar em prática o lema do seu discurso, que era paz, pão e terra. Paz, porque ele retira a Rússia da guerra. É na retirada da Rússia que entra os Estados Unidos. Então, paz, porque ele tira a Rússia da guerra. Pão, porque a população estava faminta. Era preciso tomar medidas de distribuir melhor a renda para que garantisse alimento a todo o seu povo. E terra, porque havia uma concentração de terra na mão de poucos, na mão dos mencheviques, na mão dos mais poderosos. Então, Lenin ele vai colocar em prática, o paz, pão e terra. Mas essas ideias eles vão agradar aos mais pobres, mas os mais abastados, o dono da terra. Será que o dono da terra queria ter a sua terra tomada e dividido com os mencheviques, com os camponeses? Claro que não. Aí começa a reação. E essa reação vai durar um certo tempo. E Lenin, então, baseando-se nos livros, no Manifesto Comunista, no Capital, escrito por Trotsky e por Engels e Karl Marx, Engels e Karl Marx, ele vai dizer que para nós chegarmos a um sistema socialista, nós temos que passar por um processo que ele vai chamar de comunismo, mas que esse processo não pode se prolongar, porque o comunismo seria um período de transição para que as coisas entrassem no eixo e a sociedade vivesse de forma mais igualitária possível. Mas nesse momento se instaura uma guerra civil dentro da Rússia. E aí Lenin, para controlar essa guerra, fica difícil, porque ele tinha que confiscar as terras, tinha que diminuir o poder da igreja, tinha que buscar solução para a economia e era difícil. Mas Lenin então diz que para controlar ele vai precisar usar a força, porque somente o uso da força iria garantir a chegada do sistema que ele pretendia implantar na Rússia, que era o socialismo. E para isso Lenin então toma algumas medidas, cria um exército mais forte, cria uma política econômica, a NEP, né? E forma então a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nós só vamos ver, vocês certamente na aula de geografia, que ela vai se desmanchar lá com a pós-Guerra Fria, a derrubada do Muro de Berlim. Mas até então, Lenin consegue consolidar que várias nações à sua volta se aliem a essa nova ideia. E aí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas forma um governo representado por várias repúblicas, mas tendo a Rússia como a principal delas. Isso está na página 101 do livro, tá? Porém, Lenin vem a morrer e quem assume o poder é Stalin. E Stalin, quando assume o poder, ele tem ideias um pouquinho diferentes da de Lenin. Enquanto Lenin dizia que o comunismo deveria ser um processo de transição, Stalin acha que o comunismo deve perdurar por longo período. E dentro dessa ideia de longo período, na verdade o que ele coloca em cena é uma ditadura, a ditadura stalinista. Aí as coisas realmente começam a ficar pior, porque Stalin vai se utilizar um pouquinho dessa ideia do populismo, da imagem do pai do povo, do controle também sobre a imprensa, da opressão àqueles que eram contra o seu regime. E essas coisas, esses métodos, esse modelo, ele rouba a democracia da sua população. E ao roubar a democracia, não dá certo. Não dá certo.
Daí então, no primeiro momento, o governo de Stalin cresce, né? É aclamado pelo povo, vai dando resultado positivo, a população russa vai gostando, mas não se perdura por muito tempo. Na página 103 você consegue ver um pouco desse crescimento stalinista, né? Que não vai durar por muito tempo, porque uma ditadura ela não pode aí estender-se de forma muito prolongada. Bom, essa é a primeira parte da aula, tá? E aí a primeira parte da aula chegou até a página 103. Eu quero que vocês leiam. A próxima semana nós vamos assistir uns pequenos vídeos dentro lá da aula do Google Meet, tá? E eu quero que vocês façam o exercício da página 104 e tentem um pouquinho da 105. Nós vamos conferir esses exercícios juntos pelo Google Meet. Mas agora eu quero te responder. Por que nós no Brasil temos que estudar sobre a Revolução Russa? Porque a Revolução Russa, ela mudou não só um contexto interno da Rússia, ela também altera um contexto mundial. É a partir da Revolução Russa que a ideia de combater o capitalismo cresce. Que nem sempre o capitalismo é o melhor modelo a ser implantado em determinada nação. Que existem os modelos, como o caso do socialismo. E também que o comunismo, infelizmente, carrega um peso negativo muito grande fruto dessa revolução. Porque ela dá certo no início, deu um resultado positivo, os bolcheviques chegam realmente ao poder, né? A maioria chega ao poder, mas ela fracassa quando um homem, como Stalin, resolve usar o poder para si próprio. As coisas começam a mudar, né? Então, a importância se dá na formação de ideias que vai circular em todo o planeta, a partir daí. E a Revolução Russa mudou um cenário completamente, né? Pessoal, olha só. Nossa aula fica até aqui por hoje. Eu encontro vocês a próxima semana lá no Meet para a gente conversar, tirar as dúvidas, para assistirmos pequenos vídeos juntos, fazermos exercício. Mas eu peço que vocês antecipem, vá sempre além. Porque, como eu disse lá no começo, vocês são bons. Vocês são os caras. Vocês não precisam necessariamente depender de que o professor exija de você a atividade. Você pode fazer muito antes da exigência. Quem ganha é você, tá certo? O mais, fiquem bem, sigam as orientações que a saúde tem nos repassado, da busca do isolamento, que é a melhor alternativa para combater a proliferação desse vírus. Vamos vencer. Se nós vencemos a gripe espanhola, por que não venceríamos o coronavírus? E olha que na gripe espanhola nós nem tínhamos a tecnologia que temos hoje, 1917. Então, com as tecnologias de hoje, com a ciência avançada e com vocês que têm a cabeça boa, vamos vencer sim, pessoal. Fica com Deus, dá um like, até a próxima aula. Tchau!